Para entender melhor o impacto dos custos de produção nos preços dos carros populares, precisamos considerar uma série de fatores que têm feito esses custos dispararem. Nos últimos anos, o preço das matérias-primas essenciais, como o aço, plásticos e os tão disputados componentes eletrônicos, aumentou consideravelmente, e as montadoras não têm conseguido absorver esses custos sem repassar parte deles para o consumidor final. O aço, por exemplo, sofreu alta devido à demanda global e à escassez, elevando o custo de uma das matérias-primas mais básicas para qualquer veículo. Esse aumento afeta o valor final dos carros diretamente, pois o aço compõe a estrutura, carroceria e diversas partes internas dos veículos. Além disso, a alta dos componentes eletrônicos, que incluem desde os semicondutores até os sistemas de segurança, agravou ainda mais a situação. Com a crise dos semicondutores, causada principalmente pela pandemia, a produção ficou ainda mais limitada, o que impacta especialmente os veículos populares, que precisam manter custos mais baixos. Mas o que isso significa para os carros populares especificamente? Nesse segmento, cada centavo realmente conta. Como o público-alvo desses veículos geralmente é mais sensível ao preço, qualquer ajuste, mesmo que pequeno, afeta diretamente a acessibilidade desses modelos. Então, em um mercado onde a margem de lucro é menor, as montadoras se veem obrigadas a reajustar os valores, ou em alguns casos, até a repensar se é viável continuar oferecendo certos modelos. Outro fator crucial que pesa diretamente nos custos dos carros populares é o aumento das exigências regulatórias. Nos últimos anos, as normas de segurança e emissão de poluentes foram intensificadas em vários países, incluindo o Brasil, o que é positivo para o meio ambiente e para a segurança dos motoristas. No entanto, para os carros populares, essas exigências representam um desafio enorme. Itens como freios ABS, airbags e sistemas de controle de estabilidade, que antes eram exclusivos dos modelos de luxo, hoje são obrigatórios em praticamente todos os veículos novos. E não é só a segurança que gera novos custos. As normas de emissão também ficaram mais rígidas para reduzir o impacto ambiental dos carros, obrigando as montadoras a adaptarem seus modelos para diminuir a poluição. Isso significa investir em tecnologias mais eficientes, motores mais avançados e sistemas de controle de emissão. No caso dos populares, onde a proposta é oferecer um carro acessível e de baixo custo, o desafio é imenso, pois esses sistemas impactam diretamente o valor de produção. Para as montadoras, é como estar entre a cruz e a espada. Por um lado, elas precisam atender às exigências regulatórias para continuar vendendo. Por outro, cada novo item imposto eleva o custo, tornando o carro mais caro para o consumidor final. Esse é um dos principais motivos pelos quais os carros populares estão desaparecendo, já que os custos adicionais de segurança e eficiência ambiental dificultam a produção de veículos acessíveis e, ao mesmo tempo, lucrativos para as empresas. E é impossível ignorar o impacto devastador da pandemia e a crise dos semicondutores na indústria automotiva. Desde o início da crise sanitária, as montadoras enfrentaram paralisações significativas em suas fábricas, não só pela necessidade de implementar protocolos de segurança, mas também devido à falta de peças essenciais. As fábricas de componentes, incluindo as de semicondutores, foram forçadas a fechar ou reduzir sua produção, o que gerou um efeito dominó em toda a cadeia de suprimentos. Essa escassez de semicondutores, que são cruciais para a eletrônica automotiva, resultou em atrasos massivos na produção de novos modelos. As montadoras, por sua vez, foram obrigadas a priorizar a fabricação de veículos mais caros, aqueles que oferecem maior margem de lucro. Isso significa que, em vez de produzir carros populares que atendam a um público mais amplo, elas se concentram em SUVs e modelos de luxo. Como resultado, as prateleiras das concessionárias estão cada vez mais vazias de carros acessíveis. Além disso, o aumento dos custos de transporte de navios e das matérias-primas contribui ainda mais para o cenário desolador. O encarecimento do frete e a dificuldade na obtenção de componentes essenciais fazem com que os preços dos carros subam de forma alarmante. Para muitos consumidores, isso se traduz em menos opções e, quando disponíveis, preços exorbitantes. Será que as montadoras irão retornar a produzir carros populares ou a prioridade será sempre para os modelos que mais geram lucro? Esse cenário nos faz refletir sobre o futuro dos carros acessíveis no Brasil e como a pandemia e suas consequências transformaram radicalmente o mercado automobilístico. Não podemos deixar de falar sobre uma mudança fundamental no comportamento do consumidor nos últimos anos. O que antes era um sonho acessível de ter um carro popular agora se transformou em uma busca por SUVs e veículos mais equipados, repletos de tecnologia e conforto. Essa mudança de preferência reflete não apenas uma evolução no estilo de vida, mas também uma percepção de valor que os consumidores estão adotando. Os SUVs, por exemplo, se tornaram símbolos de status e segurança.
A altura do veículo, a percepção de robustez e a maior capacidade de espaço atraem cada vez mais motoristas que desejam mais do que apenas um meio de transporte. Eles buscam uma experiência. Essa demanda crescente por carros maiores e mais sofisticados tem levado as montadoras a redirecionar seus esforços. Agora, vemos mais investimento em pesquisa e desenvolvimento para atender a essa nova expectativa dos consumidores, enquanto os modelos populares, antes celebrados pela acessibilidade, ficam em segundo plano. Com isso, o mercado automotivo se torna cada vez mais polarizado. As montadoras estão dedicando recursos e tecnologias mais avançadas para os SUVs e carros de luxo, ao mesmo tempo em que gradualmente diminuem a produção de carros populares. E essa decisão, em última análise, faz com que os modelos acessíveis se tornem cada vez mais raros. Mas o que isso significa para o futuro do transporte no Brasil? Será que a crescente preferência por carros mais caros e equipados pode deixar uma parte significativa da população sem acesso a veículos? À medida que a indústria se adapta às novas demandas do consumidor, a pergunta que paira no ar é: os carros populares conseguirão encontrar seu lugar de volta neste novo cenário automotivo? Afinal, de quem é a culpa? Quando olhamos para a escassez de carros populares no mercado, é fácil apontar o dedo. Vários fatores se somam para criar esse cenário preocupante. As montadoras, o mercado financeiro, as crises globais e até mesmo as políticas públicas que, de alguma forma, não incentivam a produção e a venda de veículos acessíveis. Vamos começar pelas montadoras. Elas têm a responsabilidade de atender às demandas do mercado, mas a questão é: será que as grandes empresas estão realmente interessadas em vender carros populares? A resposta pode ser surpreendente. Para muitas delas, os modelos populares simplesmente não trazem o lucro desejado. Com custos de produção elevados e margens de lucro apertadas, é compreensível que as montadoras priorizem a fabricação de veículos mais caros, que trazem retorno financeiro mais significativo. Assim, a pergunta se impõe: estão essas gigantes do setor abandonando uma parte importante da população em nome do lucro? E o que dizer das políticas públicas? Muitas vezes, são elas que moldam o mercado. Se não houver incentivos para a produção de carros acessíveis, as montadoras não têm motivos para investir nesse segmento. Isso nos leva a refletir sobre o papel do governo e as escolhas que ele faz em relação à mobilidade urbana e ao acesso a transportes. Por outro lado, será que essa situação pode abrir espaço para novas montadoras, especialmente as pequenas e as chinesas, que buscam conquistar um espaço nesse mercado? Com uma abordagem inovadora e a possibilidade de oferecer carros populares a preços competitivos, essas empresas podem ser a luz no fim do túnel para os consumidores que anseiam por opções acessíveis. Portanto, a realidade dos carros populares está longe de ser simples. É um jogo complexo de interesses, onde todos têm uma parcela de responsabilidade, e as soluções para reverter esse quadro exigem uma reavaliação profunda das prioridades do setor automotivo. O que você acha? Há esperança para os carros populares, ou estamos apenas vendo o início do fim desse segmento? Essa é uma pergunta que muitos consumidores se fazem diante da crescente dificuldade de encontrar modelos acessíveis no mercado. A boa notícia é que algumas montadoras estão começando a explorar alternativas que podem trazer os carros populares de volta à cena. Uma das propostas em discussão é a simplificação dos modelos. Isso significa produzir veículos com menos tecnologia e recursos, mas que ainda atendam às necessidades básicas do consumidor. Essa estratégia poderia reduzir os custos de produção e, consequentemente, os preços finais. Afinal, nem todo consumidor precisa de um carro recheado de gadgets e recursos de última geração, especialmente aqueles que buscam uma opção mais econômica para se locomover. Além disso, há um movimento crescente em direção aos carros elétricos, e essa pode ser uma saída viável. As montadoras estão começando a vislumbrar a possibilidade de desenvolver veículos elétricos acessíveis, que não apenas atendam à demanda por sustentabilidade, mas também se posicionem como alternativas viáveis para o mercado popular. Com incentivos governamentais e o avanço da tecnologia, os custos de produção desses veículos podem cair, tornando-os uma opção mais atraente para o consumidor de baixa e média renda. No entanto, é preciso lembrar que essa mudança ainda depende de muitos fatores, como regulamentações, custos de produção e a disposição das montadoras em investir nesse segmento. A questão que fica é: será que vamos ver o retorno dos carros populares? E você, o que acha? Existe espaço para um renascimento dos carros populares, ou a tendência é que continuemos a ver um aumento na oferta de modelos mais caros e sofisticados? A verdade é que a situação dos carros populares é complexa, mas é fundamental estarmos por dentro desses assuntos que impactam nosso dia a dia.
Se você quer acompanhar tudo sobre as curiosidades do mundo e ficar por dentro das novidades e tendências, não esqueça de se inscrever no canal. Sua participação faz toda a diferença. E lembre-se, seu like ajuda muito a divulgar o nosso conteúdo e a levar essa informação a mais pessoas. Comente aqui embaixo o que você pensa sobre o futuro dos carros populares. Será que ainda temos esperança? Sua opinião é super importante para nós. Fique ligado, porque estamos preparando vídeos ainda mais incríveis para você. Vamos juntos explorar mais sobre esse universo fascinante e tirar suas dúvidas. Até a próxima!